a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Essa palavra transformar é o mesmo, no grego é metanoia, mudança de mentalidade. E esse é o motivo pelo qual nós estamos aqui, agradecendo a Deus, a irmã Raíssa, aos jovens que nos fizeram esse convite, o pastor Samuel, por abrir esse espaço aqui para nós. E o objetivo nosso é falar um pouco sobre dinheiro dentro das Escrituras, comportamento também emocional, mental, como nós lidamos com o dinheiro. E esse é o nosso propósito, fazer com que a nossa mente, o nosso entendimento, ele se modifique em relação a como nós lidamos com o dinheiro. A Raíssa falou que hoje nós vamos aprender um pouco sobre como cuidar bem do nosso dinheiro. Inicialmente, o assunto ele é muito vasto, a gente tem pesquisado muito e a gente vai ganhando know-how. Inicialmente, eu quero falar um pouco sobre o endividamento que tem hoje no nosso país. O Brasil é um país onde não se tem educação financeira. Os nossos pais não ensinam finanças para nós, a escola não ensina finanças para nós. Por exemplo, eu tenho formação em Direito, tenho algumas pós-graduações, ou seja, tenho uma vida inteira estudando, mas nunca a faculdade, ou ensino médio, o ensino fundamental, ele parou para poder ensinar um pouco sobre dinheiro. E o meu pai também nunca me ensinou sobre dinheiro, e eu imagino que muitos de vocês também não tiveram a oportunidade de ouvir dos seus pais. Alguns lares, às vezes o pai e a mãe são mais cautelosos e tudo, os filhos acabam aprendendo com os pais pelo dia a dia, pela prática. Mas nós não recebemos ensino. A sociedade não ensina, o governo também não ensina. O governo, pelo contrário, ele estimula o crédito, ele estimula você se endividar, você comprar, porque ele quer aquecer, ele quer fomentar a economia, só que ele faz isso de maneira irresponsável. E eu não me refiro ao governo atual. Todos os governos no Brasil nunca pensaram em educar a nação brasileira em relação a finanças. E é um assunto tão sério que, no meu ver, no meu sentir, deveria fazer parte do currículo escolar. O MEC deveria inserir isso. Eu imagino que os alunos da quinta série, do ensino fundamental, melhor dizendo, adiante, já deveria aprender, receber instruções sobre o dinheiro, como devemos lidar com o dinheiro. E a Bíblia, irmãos, talvez assusta as pessoas, mas a Bíblia fala, às vezes, ela vai falar mais sobre dinheiro do que sobre céu e inferno. Por que isso? Porque a Bíblia é um manual de vida, de vivência, onde ela nos prepara para a eternidade, mas também nos dá orientações para que possamos ter uma vida digna, uma vida abençoada enquanto nós estamos aqui. Então é um manual completo. E a Bíblia vai falar muito sobre o mau uso do dinheiro. Eu vou citar aqui, no decorrer desta nossa jornada, alguns versículos para os irmãos perceber o quanto a Bíblia trata da questão do dinheiro. Então vamos lá. A dívida cobra juros financeiros, mas também cobra juros mentais. Uma família endividada, ela carrega sérios problemas em termos de relacionamento. Então o endividamento, ele não é só aquela questão de você, da pessoa ou daquela família estar inadimplente, estar devedor e não ter condições de pagar. Isso traz um peso emocional muito grande para aquele lar, para o casal. E hoje, infelizmente, às vezes, um casamento, ele acaba se dissolvendo por causa do nível do endividamento. Às vezes, alguém naquele lar, ou a mulher, ou o esposo, não aguenta a pressão e acaba rompendo. Ou seja, uma família se dissolvendo por causa do endividamento, por causa do tamanho das dívidas. E muitas vezes, a gente aí na rua, nós ouvimos demais. Fulano de tal é um caloteiro, ele não paga os outros, ele é o responsável. Muitas vezes, tem muitas pessoas que não são caloteiros, eles não são irresponsáveis, eles têm problemas, eles carregam crenças, eles carregam convicções interiores que eles receberam lá atrás e não conseguem mudar esse comportamento. São pessoas que têm hábitos maliciosos, maldosos, hábitos ruins que prejudicam a vida deles. Consequentemente, vai passar uma vida cheia de problemas. E o endividamento, a dívida, ela traz aí uma série de transtornos. Bom, hoje nós vamos falar um pouco do endividamento no Brasil. Vou explicar o que é uma dívida saudável, uma dívida perigosa e o superendividamento. A gente vai trabalhar um pouco na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre as dívidas, algumas citações que a gente coloca e no final a gente vai tratar, se a gente tiver tempo, que é uma parte muito importante,
falar um pouco sobre o lado emocional, como nós nos comportamos para poder chegar a esse nível de ficar endividado. Veja só, 80% hoje, e essa é uma pesquisa recente, abril de 2026, 80,9% das famílias brasileiras tinham dívidas a vencer em abril de 2026. A dívida deixou de ser uma exceção e virou um ambiente. Agora, imagine comigo, quero que vocês me acompanhem no meu raciocínio. A população brasileira deve girar em torno de 220 milhões de habitantes. Agora, calcula 81% dessa população se classificar como uma família endividada. É um número absurdo, muito expressivo. Então, é um ponto que precisa ser pensado. Se a gente fizermos uma pesquisa no nosso ambiente eclesiástico de igreja, e se a gente fosse levantar aqui, é muito provável que a gente vai ter várias famílias nossas do nosso meio com problemas de ordem financeira. E uma coisa, igreja, irmãos, a gente precisa entender o seguinte: o dinheiro não é a quantidade que você ganha. O dinheiro é como você interpreta, é como você define o dinheiro. Se a gente define mal o dinheiro, a gente vai fazer mau uso do dinheiro. Tem algumas pessoas que até ganham dinheiro, mas não têm uma boa gestão. Outros, eles reclamam porque ganham pouco. Mas se eu ganho pouco, se eu ganho 2 mil por mês e gasto 5, não tem como, a matemática, a conta não vai fechar. Eu conheço pessoas que ganham 50 mil, mas que andam sempre no vermelho. Então, o problema não é o tamanho do dinheiro que entra na conta da pessoa. É como a pessoa lida com o dinheiro. E isso é a metanoia, é a mudança de mentalidade. É o que a gente tem que colocar em prática na nossa vida, porque senão a gente vai fazer parte dessa estatística. 83,3 milhões de pessoas negativadas em abril de 2026. Esse é um dado que veio da Serasa. 83 milhões de pessoas com nome no SPC Serasa. Gente, é muita coisa. É um número extremamente alarmante. Já nasce comprometido. Endividamento. 49,9% da receita anual das famílias endividamento no sistema financeiro nacional. Não sei se vocês sabem, mas o Banco Central ele tem um registro de todas as pessoas, de todos os CPFs que estão inadimplentes. Então, se a pessoa contrair uma dívida no banco, por exemplo, ela vai lá, faz um empréstimo, um cartão de crédito, cheque especial, sei lá, qualquer coisa assim. Todas as operações financeiras feitas em instituições financeiras, elas são registradas no Banco Central. Quando a pessoa deixa de pagar, passou 30 dias, venceu, a instituição financeira comunica o Banco Central. Olha, seu Banco Central, o CPF do Clebson está vermelho aqui comigo. Aí o Banco Central ele registra isso. Então, essas informações estão anotadas lá, registradas lá. E são informações decorrentes de instituições financeiras e não de empresas do dia a dia. Empresas do dia a dia, elas registram o CPF das pessoas, mas no Serasa, no SPC, mas não comunicam o Banco Central. Então, mas a gente tem um alto percentual de pessoas cadastradas no sistema financeiro do Banco Central, também com um problema de dívidas. 29,7% da renda familiar já está comprometida com dívidas. Isso quer dizer o seguinte, vamos fazer conta que fica mais fácil. Quem ganha R$2.000, ele já tem em média 30% da sua receita comprometida com dívidas. Então, 30% de R$2.000, quem é bom de matemática? Me ajuda aí. São quantos reais? 30% de R$2.000, gente. Bora? 600. Então, eu tenho ganho 2.000, vou tirar 600 só para poder pagar minhas dívidas normais. Ficou 1.400. Se eu tiver que pagar um aluguel, se eu tiver alguns outros compromissos, compromissos alimentares e tal, o que vai sobrar? Não vai ficar, a conta não vai fechar. Então, esse é o ponto. Então, a gente tem que aprender matemática, viu? 85,95% dos consumidores que entraram na inadimplência eram reincidentes. Isso aqui é um dado alarmante. Ou seja, praticamente 86%, se vocês quiserem, eu uso o microfone, viu? Vai ligar ali, não tem problema não. 86% das pessoas que já tiveram o CPF negativado, e esse número de pessoas tirou o CPF do SPC Serasa, depois voltou novamente a ficar com o CPF negativado. Então, o percentual é muito alto de pessoas que ficam inadimplentes, tira da inadimplência, depois acaba voltando. Aí acaba entrando nesse ciclo, nesse loop infinito. Por quê? A questão é por quê? Porque a cabeça não mudou. Precisa mudar a mentalidade. Vamos lá. Aí a gente
vamos entender aonde são os maiores problemas do endividamento. Cartão de crédito. O cartão transforma o impulso em parcela. A parcela transforma a emoção em dívida. O alívio imediato, mas o custo fica para o mês seguinte. O rotativo e o cheque especial acelera o descontrole. Irmãos, deixa eu explicar uma coisa clara para vocês. Talvez poucos de vocês não fazem uso do cartão de crédito, mas o cartão de crédito é o maior vilão. Depois dele vem o cheque especial. Agora vem um alerta para vocês. A instituição financeira, o banco ele vive de quê? Dinheiro, não é? De juros, isso. Dinheiro que a gente pega dele, emprestado, e aí ele cobra de nós. Aí eu pego R$1.000, o banco vai me cobrar 3%, então eu tenho que pagar para ele 3% sobre o valor de R$1.000 durante 30 dias. Isso, hoje, no Brasil, é o valor médio de empréstimos. O cartão de crédito é o que, irmãos? Antigamente, aqui em Arinos, eu entrava no mercado, pegava lá uma sacola de arroz, uma sacola de açúcar e anotava no caderninho. É a compra no prazo, no fiado. O cartão de crédito só mudou. Ninguém hoje vende anotado no caderninho. Não, passa no cartão. Então, no cartão, você não tirou o dinheiro do seu bolso na hora, mas no mês seguinte você tem que pagar. Então, você comprou a prazo. Só que, onde entra a maravilha dos bancos hoje no Brasil, né? Infelizmente, o governo poderia intervir nisso. As taxas de juros que os bancos cobram são absurdas, no caso da inadimplência. Então, uma pessoa que tem uma fatura de cartão de R$1.000, e se ele não pagar no vencimento, o banco vai cobrar dele, em média, de 10% até 15% de juros sobre o valor da fatura. Então, gente, é uma coisa impraticável. Uma fatura de R$1.000, 10%, são R$100. Se passar mais 30 dias, serão 10% sobre R$1.100. Aí já aumentou. Se passar mais 30 dias, essa bola de neve só vai aumentando. E os bancos não querem saber. Tanto é verdade que quando você abre uma conta no banco e você tem uma renda mínima, pequena, uma boa receita, a primeira coisa que a pessoa vai atender lá vai falar assim: você quer quanto no limite do seu cartão? Porque é onde os bancos ganham mais dinheiro. Ah, você quer um cheque especial? Vou arrumar um cheque especial para você. Eu, por exemplo, cortei todos os meus limites de cheques especiais. Não quero, não preciso. E mesmo se eu precisar, eu me viro, mas não o uso, porque é muito caro. Então, o cartão de crédito é o maior vilão. Vou deixar aqui um conselho para vocês. Quem não consegue, quem não dá conta de ver o limite do seu cartão, né, e sem usar ele, porque se você ganha 2.000, mas tem um limite de 5.000, e se você não ter controle, você vai estourar esse limite de 5.000. Depois você vai pagar como? Conselho de amigo para você não ter dor de cabeça. Vai lá e fala assim: senhor banco, por favor, eu não quero o limite do meu cartão. Corta, senão eu vou quebrar esse cartão e vou jogar fora. Seja radical. Você lembra que Jesus falou? Se a minha mão direita me faz mal, eu tenho que, Isso é postura, posicionamento, né, radical em determinadas circunstâncias da nossa vida. Porque, irmãos, se a gente não se posicionar, nós nos tornamos escravos da instituição financeira. Porque você vai trabalhar, sabe para quê? Pegar todo o seu dinheiro suado e entregar para a instituição financeira. Continua trabalhando e pega seu dinheiro suado e entrega para a instituição financeira. E eles não querem nem aí. Então, nem aí. E o dia que você não der conta, eles perceberem que não tem jeito, eles vão aumentar meu serviço lá no fórum, vai entrar com execução contra você. Vai atrás de algum patrimônio seu para poder quitar a sua dívida. Então, sim, é muito complicado isso. Endividado não é igual inadimplente. Aqui cabe uma definição importante para vocês perceberem. Endividado tem dívida a pagar, ainda pode estar pagando em dia, precisa de controle. Inadimplente, perdeu o prazo ou a capacidade de cumprir. Sofreu negativação, precisa de negociação e reorganização. Perceberam a diferença? Se eu tenho compromisso e estou pagando todo mês, beleza, você tem dívidas, mas estão em dias. Ficou a minha dívida, o meu compromisso venceu, eu não dei conta de pagar, e você muda de lugar, vai para inadimplente. É só uma informação para conhecimento de vocês. Irmãos, o que é o endividamento? O crédito é recurso de terceiro usado hoje e devolvido depois. Não vim aqui para dizer aos irmãos que o crédito é algo errado.
Eu vim aqui para dizer que nós precisamos ter responsabilidade quando nós precisamos fazer compromissos financeiros. Esse é o grande ponto. E é o que nos falta na maioria das vezes. Por quê? Quando você usa o crédito, às vezes para resolver uma urgência, ou para poder investir no seu negócio, ou para você fazer um curso de capacitação, melhorar a sua performance financeira, para você aumentar os seus ganhos, bacana. Mas ainda assim, você precisa avaliar bem o crédito que você está tomando. Esses dias eu procurei uma instituição financeira para poder pegar um empréstimo e eles me ofereceram uma taxa de 2,36%. Aí eu falei assim, olha, mas o meu último contrato vocês fizeram para mim a 1,84%. Não, mas aqui naquela época tinha uma promoção, não sei o quê, e agora eu só consigo a 2,36%. Eu falei assim, não, então muito obrigado, fica com o seu dinheiro e eu vou resolver meu problema de outra forma, ou então vou esperar mais um pouco. Ou seja, a gente tem que ter equilíbrio e postura. A gente não sai por aí pegando todo o dinheiro que vai sendo emprestado a taxa de juros elevadíssima, tá? Crédito saudável, crédito perigoso. Vamos lá. Uso saudável, sabe quanto deve? Eu posso perguntar para vocês? Qual é o valor dos seus compromissos financeiros? Tem essa resposta? Eu sei que eu consigo pagar. Então tem que melhorar. Entende o custo total? O que é o custo total? Quando você vai fazer um compromisso financeiro, principalmente num banco, quanto esse dinheiro vai custar para você? Porque o banco fala assim, não, a taxa é 2%. Ah, legal. A parcela é tanto, então dá para eu pagar. Beleza. Só que aquele dinheiro vem IOF, vem alguma taxa de abertura de crédito que o banco cobra, e mais não sei o que, mais um monte de coisa. Então, o custo total do dinheiro normalmente, no caso de empréstimos, quando está saudável, é ali em torno de 20% a 22% ao ano, 23% ao ano. Mas se você vai pegar uma operação que o custo total dela custa 30%, 40%, 50% ao ano, aí, meu amigo, desculpa, mas sai fora que é o devorador querendo te destruir. Então tem que fazer essa conta. Tem renda para pagar? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer para nós. Eu consigo pagar isso? Sabe? Ah, não, mês que vem eu dou um jeito. Esse tal de eu dou um jeito é complicado. Usa com objetivo claro. Para que eu vou pegar um empréstimo? Ah, não, eu vou para a praia. Eu vou lá para Porto de Galinhas, vou passear lá, ficar lá uns 10 dias lá, vou tirar bastante foto, mostrar para meus amigos que eu estou rico e eu quero que todo mundo veja que eu estou bem na fita. Ah, mas está indo viajando com dinheiro emprestado, que não é seu. Isso vale a pena? É razoável isso? Só para poder mostrar? Endividamento perigoso. Rola uma dívida com a outra, né? Entra naquele ciclo vicioso. Entra no rotativo. Aqui é um problema sério. Compromete o mês seguinte. Perde a clareza dos custos. Então, irmãos, a gente tem que ter cautela nos compromissos financeiros. Vocês sabiam que tem no Brasil uma lei de 2021 que ela é chamada da lei do superendividamento? Essa lei, ela tem sido muito usada, inclusive aqui em Arinos, empresas que estão à beira da falência, com dificuldade em assumir os seus compromissos, ele vai lá e fala, juiz, eu estou com dificuldade de pagar meus credores. Aí eu quero alongamento das minhas dívidas. Aí a lei estabelece lá algumas regras, né, critérios que a pessoa pode se enquadrar, dando certo, né, se enquadrando dentro daqueles critérios, o juiz vai notificar todos os credores e esses credores vão esperar mais tempo para poder receber, para que aquele empresário, né, possa se reestabelecer e voltar a continuar a trabalhar, a produzir, a gerar emprego e etc. Então tem essa lei, é só um título de curiosidade para os irmãos. Escravidão financeira. Olha, se eu fico endividado, eu trabalho e não vejo resultado. Só para poder pagar a conta. Vive para pagar incêndio. Perde a liberdade de escolha, cala-se por vergonha, obedece o credor ao limite, ao cartão e ao medo. Tem gente que às vezes ele deve no mercado, ou deve no açougue, ou deve em algum lugar, e ele dá a volta no quarteirão podendo passar lá em frente. Gente, isso é humilhante, vergonhoso. Às vezes a pessoa está numa situação que ela não quis chegar naquele ponto. Mas às vezes faltou orientação na vida dela e ela está vivendo esse clima desagradável. A dívida entra pequena. Isso aqui tem que ter muito cuidado. Parece administrável. Quando se instala, começa a mandar na agenda, no humor, nas relações e até na esperança. Ah, não, é só mais uma parcelinha aqui do Mercado Livre. Mas é só mais uma parcelinha da Amazon. É só mais uma parcelinha aqui do Netflix.
É só mais uma parcelinha de parcelinha, 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 parcelinha. Não, aqui comprar aqui mais um sapato, aqui um vestido. As meninas aí gostam muito de vestido, gostam de roupa. Não, 10 vezes sem juros. É só um tiquinho. Aí não olha o montante, não vai somando as parcelinhas. Quando assusta, o total das parcelinhas já é o salário do mês. Aí como é que faz? Como é que resolve o problema? Porque se comprometeu ao longo de 6, 8, 10 meses. Como é que eu vou sair disso? Aí eu ganho X e o meu salário não dá para poder pagar minha dívida. Tem algumas soluções para isso. Aumenta a receita, corta um monte de coisas, renegocia as dívidas, enfim, existem várias soluções para isso. Mas isso vai trazer um monte de problemas, principalmente na questão de comportamento. Tem gente que, se saber que está devendo, ela muda o seu humor, começa a agredir, fica mal educado. É um problema dentro de casa, dentro da família, por causa da dívida. Cultura que alimenta a dívida: consumo instantâneo, comparação social permanente. Consumo instantâneo. Gente, nós estamos vivendo uma sociedade em que tudo é muito rápido. E aí a gente está vivendo a emoção do momento. É a geração do macarrão miojo. É para ontem, é para já. Ninguém tem paciência de esperar nada. Tanto é que o Mercado Livre hoje é uma das empresas que mais vendem. Por quê? Se eu pegar meu celular, esse aqui eu peguei emprestado da nossa igreja, eu comprei para lá e vou comprar um desse para mim. Se eu pegar meu celular, entrar no Mercado Livre, com 2 cliques, eu compro um negocinho desse. Daqui lá para quarta-feira ele já está na minha casa. Essa gigante, que é uma empresa argentina, né, e o Brasil acho que é o maior mercado do Mercado Livre, ela percebeu que quanto mais rápido ela entregar, mais ela vai vender. Exatamente isso que ela colocou em prática. E por isso vende muito. O Mercado Livre vende demais da conta, por causa da condição social que essa geração está vivendo. Queremos as coisas para o ontem. Preço também, né? Também, né? Facilidade de pagar. Também, tudo isso, preço, facilidade de pagar. Só que se a pessoa não cuidar, não, tá na promoção, não, vou comprar porque está na promoção. Isso aí é uma pegadinha emocional. Porque tá barato. Aí eu vou comprar, mas eu preciso comprar? Eu posso ficar sem? Eu posso esperar? Então são algumas perguntas que eu ensino que a pessoa coloca em prática e vai livrar ela, às vezes, de fazer mais um compromisso financeiro. Parcelamento normalizado. Gente, hoje é natural eu comprar no prazo, parcelado. 10 de 50, pouquinha coisa, mas são R$500. E aí nós temos a cultura de comprar parcelado, mas não temos a cultura de investir, de aplicar o nosso dinheiro. Se eu posso pagar R$50 todo mês, mas imagine se eu pegasse R$50 todo mês e fizesse uma aplicação no Tesouro Selic. Você sabe o que é Tesouro Selic? A escola deveria ensinar isso. O Tesouro Selic é você emprestar o dinheiro para o governo, que é para a União, e ela te paga os juros da taxa Selic, que hoje no Brasil a taxa básica de juros está, salvo engano, 14,75% ao ano. Então você coloca o dinheiro na mão do governo e o governo te rentabiliza pela taxa Selic. Então nós temos a cultura de comprar parcelado, 50, 100, R$200 todo mês, mas a gente não tem a habilidade de pegar todo mês e colocar R$200 lá no Tesouro Direto. Vou colocar lá. É um investimento que não tem risco. Praticamente não tem risco. O risco que tem é se o Brasil quebrar como um todo, né? Então a chance é muito pequena disso acontecer. Logo, por que a gente não faz isso? Porque os nossos pais não nos ensinaram. Se eu, com a idade que eu tenho de vocês hoje, tivesse recebido essa instrução, a minha realidade financeira hoje seria completamente diferente. Eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade. Quando eu cheguei aqui em Arinos, eu ganhava R$632 por mês, R$600 por mês, nessa faixa. E o salário mínimo era abaixo de R$200. Então, seria em torno hoje de 6, 7 mil reais por mês. Uma pessoa que não tinha um passarinho para dar água para beber. Aí você me pergunta, cadê esse dinheiro? Eu não sei. Agora, se imagine se eu pegar, então eu estou ganhando 4 salários mínimos todo mês. Se eu tivesse guardando todo mês um salário mínimo, ao longo de, quando eu cheguei aqui em Arinos foi no ano de 1997. Já tem, faz as contas aí para mim, 29 anos. Imagine eu guardando esse dinheiro em 29 anos, fazendo aplicações. Eu tinha com certeza na minha conta bancária mais de R$1 milhão.
E isso não iria me custar muita coisa. Então vocês são jovens, estão começando a vida, é a hora de começar a pensar nisso. A pensar em investir. Regrinha básica da vida, irmãos. Nunca se gasta tudo que ganha. Essa é a regrinha básica. E se vocês quiserem aprender isso, comecem pequeno. Você pode começar com R$5, com R$10, com R$50, com R$100, eu não sei qual é o seu tamanho financeiro. Comece do seu tamanho, porque o seu cérebro, ele está estimulado a gastar, a se endividar. Você vai inverter isso dentro de você, onde você vai aprender, ensinar a si próprio a nunca gastar tudo que você ganha. Sempre aplicar, guardar um pedaço desse dinheiro. Fazer esse compromisso consigo próprio. Porque ao longo da sua vida, essa instrução de hoje, daqui 20, 30 anos, você vai dizer muito obrigado. Provavelmente eu nem vou estar mais aqui, Jesus já me levou, mas você vai agradecer porque você recebeu essa instrução, esse aprendizado, e a sua condição financeira pode estar completamente diferente do que hoje você vive, do que os seus pais vivem, enfim, tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado. Comparação social permanente. Esse é um outro problema que a gente vive. O que é comparação social, irmãos? Nós acabamos sendo concorrente dos nossos amigos. Eu vou tomar aqui por empréstimo o varão aqui. Ele foi lá e comprou esse tênis bonito aqui da Puma. Gastei R$500 no meu tênis. Ele caladinho chega no meio dos irmãos. E aí, irmãos, beleza? Pai do Senhor. Aí começa a fazer academia. Pai do Senhor, irmãos. E aí, Pai do Senhor, irmãos. Tudo bem, irmãos? Aí todo mundo, varão, você tá de Puma. Que isso, hein? Rapaz, bênção pura, glória a Deus. Só elogiando. Aí o ego, irmãos, todos nós temos ego. O ego, eita glória, todo mundo me aplaudindo. A gente só não fala, mas lá dentro acontece isso. Quando a irmã chega com um vestido novo, com um salto alto, pode ser, irmã, pode ser, bem. Aí, nossa, que isso, irmã? Que vestido lindo, hein? Pois é, comprei na Shopee. Conversa pura. Comprei na Shopee, baratinho. Coitado do cartão do marido. Aí, esse tipo de coisa, o que acontece? Quando eu vejo o meu irmão se vestindo bem, andando com um carro bonito, irmãos, é inconsciente, você nem percebe. Você também quer andar igual a ele. Nós, seres humanos, fomos criados assim por Deus. Somos, no nossa linguagem, tribal. Somos comunidade. E observe, passa a observar as pessoas, quando eles têm um grupo de amigos, eles vão se identificar em várias situações, inclusive pelas questões patrimoniais que eles têm. Existe um camarada que ele diz o seguinte: nós somos a média dos nossos 5 melhores amigos. Então você pega os seus 5 melhores amigos, coloca na palma da mão, aí atribui uma nota para eles. Tanto, 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 tanto. Aí faz a média. Essa é a nota sua. Você vai ser a média dessas pessoas. E isso a gente vai observar na sociedade como um todo. Então quando alguém está andando junto com outras pessoas, observe, a roupa vai estar parecida, o tipo do carro, a morada, o celular, tudo pode ser parecido. Vai influenciar. Por quê? Porque a gente quer... Eu voltei aqui, eu nem vi. Aqui, ó. A gente acaba se comparando um com o outro. Nos comparando. E a gente quer estar igual ou um pouquinho melhor. Eu tenho um canal no YouTube, Primo Pobre, acho que é isso mesmo, do menino. Ele fala o seguinte: gente, seja simples, esteja um nível abaixo, 2 níveis abaixo. Você não tem que querer ficar se ostentando, mostrando que você tem. Baixa a régua. Porque às vezes a gente ostenta, irmãos, para vaidade própria, por causa do nosso ego, por causa do elogio, dos aplausos, para a gente se sentir bem, se sentir melhor do que o irmão, do que o próximo, do que o vizinho. Isso é gente. Nós funcionamos assim. O pecado que entrou na humanidade fez com que o ser humano se tornasse desse jeito. E se você não olhar para si mesmo e tomar esse cuidado, você vai acabar se comportando dessa forma. Eu tenho uma pessoa na família, que faleceu. Quando você chegava perto dessa pessoa para conversar com ela, o assunto dela era dinheiro, patrimônio,
que a filha ou que o filho fez melhor, fez uma faculdade assim, assado, o carro do irmão, o carro do tio. O assunto dessa pessoa era sempre alguém dela, da família dela, sempre tinha que estar por cima de outras pessoas. Então, infelizmente, às vezes, muitas pessoas vivem dessa forma, sempre querendo estar por cima, melhor do que o seu próximo, no quesito capacidade financeira. E às vezes a pessoa não tem condições de bancar esse tipo de pensamento, e aí vai enfiar os pés pelas mãos. Sabe, irmãos? Quanto custa um iPhone hoje 17 Pro Max? 8 mil? É o básico? 17 Pro Max? 12 mil, 13 mil. Ele aqui é o mais coerente, 12, 13 mil. Esse é o top dos top. Uhum. Agora, quanto custa o celular da Motorola? O top dos top da Motorola? Que é o Moto G, acho que 70 por aí, acho que é. Pois é, se eu comprar um celular iPhone Pro Max, principalmente aquele laranjado, aquela cor laranjada, irmãos, ela não chama atenção? Aquilo é estratégico. É para as pessoas, quem tem, a pessoa tira do bolso um celular iPhone laranjado, todo mundo já olha. Nossa, iPhone laranjado. 17 Pro Max, ou seja, é o celular no aparelho mais caro da Apple. É status, irmãos. Então muitas pessoas têm aquilo ali só para autopromoção, para dizer que pode. E é uma das coisas que, se a gente não tomar cuidado, a gente vai comprar, irmãos, porque o celular iPhone, ele fala igual o meu celular. Ele tira foto igual o meu celular, ele grava vídeo igual o meu celular, ele manda mensagem no WhatsApp igual o meu celular. Aí alguém vai assim, não, mas a câmera do iPhone é muito boa. Eu concordo plenamente, mas você é profissional da área? Você precisa de um celular que tem uma câmera absurda? O que você vai fazer com esses vídeos? Só ficar guardado nas nuvens que você ainda tem que ficar pagando? Então sim, tem umas coisas que a gente precisa pensar para a gente não ficar nessa ideia de ficar nos comparando. Parcelamento normalizado, aparência acima da realidade, cartão como anestesia rápida para as dores. Vou acelerar porque tem muita coisa indo pela frente. A Bíblia trata o dinheiro com realismo, justiça e temor a Deus. Então vamos lá. A dívida é sempre pecado? Sim ou não? Não. Não é pecado você constituir um compromisso financeiro. Na Bíblia a gente vai ver isso acontecer. A Bíblia não ensina que toda dívida é pecado. Existem dívidas por necessidade, calamidade, vulnerabilidade. Também existem dívidas por imprudência, orgulho, consumismo e falta de domínio próprio. A resposta bíblica exige discernimento pastoral e ético. Bom, aí a gente tem um caso em 1 Reis, onde a viúva aparece em contexto de dor, perda e vulnerabilidade. Ou seja, o credor ameaça levar o seu filho como forma extrema de cobrança. Naquele tempo que prevalecia a lei de talião. É uma legislação que a Bíblia não cita o nome especificamente, mas que acaba demonstrando que se aplicou aos contemporâneos da época. Então, o marido faleceu, talião, o marido faleceu, estava endividado, e aí o credor não tinha como, a viúva não tinha dinheiro, e a forma de pagamento? Pegar os filhos? Era o filho. Imagina o credor ele chegando lá na sua casa levando você? Para poder pagar a dívida do pai ou da mãe? E o detalhe é que, de acordo com pesquisadores extra-bíblicos, porque a Bíblia não diz isso, esse moço que morreu, ele só ficou endividado porque ele estava sustentando, alimentando vários profetas. E aí ele ficou endividado. E aí por isso Deus manda o profeta e opera um milagre na vida da viúva e resolve o problema. Então sim, uma circunstância não foi uma responsabilidade. Foi uma tragédia, vamos dizer assim, que aconteceu. E isso é possível acontecer. Às vezes lá no fórum, no dia a dia, alguns colegas recebem ali documentos que envolvem pessoas da sociedade que estão com problemas financeiros. Aí a pessoa fala assim, alto bom som, por que ele não paga as dívidas dele? Eu já retruco logo, assim, olha, cada um tem os seus problemas e você não pode falar isso porque você não conhece a realidade da vida da pessoa. Você não sabe o motivo que levou ela a passar por esse tipo de problema. E outra coisa, a gente que está lá no fórum, nós não estamos lá para poder emitir nenhum juízo de valor a ninguém. Estamos lá para poder fazer o nosso trabalho, pronto, acabou. Se tem alguém que está devedor lá, não cabe a mim questionar a vida dessa pessoa, não cabe a mim. O que cabe a mim é escrever lá o que o juiz manda e pronto, acabou, certo?
E às vezes, infelizmente, tem gente que é assim. O texto não caricatura a devedora como rebelde moral. Ensina que algumas dívidas nascem de calamidade e sofrimento real. Tá? Provérbios 22, 7. Dependência. O que toma emprestado é servo do que empresta. O que toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. Vocês percebem isso? Isso é uma realidade, né? O texto é sabedoria e é descritivo, mostra o efeito da dívida na liberdade. Quem banaliza a dívida, entrega parte da própria autonomia. Sabedoria bíblica forma a prudência antes da escravidão financeira. Então, gente, se você compromete metade da sua receita financeira com compromissos, com dívidas, você vai ficar réu dos seus credores. Réu, escravo. Por que escravo? Porque você vai trabalhar para poder pagar seu credor. Quem gosta de pegar dinheiro com a agiota, 5%, 10% todo mês. Pega R$1.000, todo mês tem que pagar lá R$100 para a agiota. Todo mês. Vamos pensar isso em um ano. Me ajuda a fazer conta. R$1.000, todo mês eu pago R$100 de juros, não é isso? Sim. Eu só pago juro. Janeiro eu paguei 100. Fevereiro eu paguei 100. E assim, de janeiro a dezembro, quanto eu vou pagar de juro por agiota? 1.200. Vocês conseguem perceber o tanto que isso é uma tragédia? Você trabalhar um ano inteiro e do seu dinheiro você vai pegar limpinho e entregar para o agiota. R$1.200, sendo que você pegou por ele R$1.000 emprestado. Então, isso é o quê? Escravidão. Tá? E aí, aqui na igreja, a gente ensina o seguinte, que Deus nos liberta da escravidão do pecado. Sim, glória a Deus por isso. Mas às vezes, se a gente não tomar cuidado, ainda continuamos escravos de outras coisas da vida. Isso é falta de discernimento bíblico, de sabedoria, de aplicar, de colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. Porque Provérbios já traz instruções com relação a essa situação. E por falar em Provérbios, deixa eu aproveitar e deixar aqui uma orientação para vocês. Quem é amante da palavra aqui vai ficar muito feliz. Quantos capítulos tem em Provérbios? 31? Você tem certeza? Tem certeza? Ah, que bom, né? Balançou a cabeça. Quando eu pergunto assim, para saber se a pessoa tem convicção que está falando. Tem uns que é amarela. 31 capítulos, não é? Aí, ó, maravilha. O mês de julho, por exemplo, tem quantos dias? 31? É uma coincidênciazinha, né? E agosto também, 31. Agosto 31, uma coincidênciazinha, né? 31 capítulos, 31 dias. Que tal? Um capítulo por dia. Vamos pensar nessa possibilidade? Vocês vão aprender muito. Porque Provérbios, irmãos, é um livro para a vida prática. Vai tratar de várias situações do dia a dia. É um livro de ensino, né? É um livro de ensino para o nosso dia a dia, tá? Bom, Deuteronômio 15, remissão e misericórdia. A remissão periódica de dívidas aponta para a libertação e misericórdia. O termo hebraico Shemitah comunica libertação e remissão. O princípio não é copiar literalmente o sistema civil de Israel. O princípio é que Deus não normaliza esmagar o vulnerável sem esperança. Bom, deixa eu aproveitar isso aqui e explicar uma coisa para vocês. Eu emprestei para o varão ali um dinheiro. R$2.000, te emprestei. Beleza? Só que, me perdoe pelo exemplo negativo, ele não me pagou. Não me pagou. Aí, eu começo a cobrar juros altíssimos dele. 5%, 10%. E fico na cola dele. Você tem que me pagar, me paga e tal. Aquela canseira. Eu estou fazendo algo que agrada a Deus? Não. Esse é o ponto. Eu posso servir o meu próximo. Agora, se eu não tomar cuidado, eu é que vou praticar injustiça. E é exatamente essa conduta e essa postura que desagrada a Deus. Agora deixa eu te dar o segundo conselho. Se você emprestar um dinheiro para mim, a primeira coisa que você precisa responder para você é: eu posso ficar sem esse dinheiro e o relacionamento com o Clebson vai ficar em dias? Entendeu o ponto? Se você me emprestar um dinheiro e se eu não te pagar, você vai ficar em paz? Nossa relação entre irmãos ainda vai ficar de crente? Essa resposta, irmãos, você tem que encontrar dentro de você.
para poucos. Porque se essa resposta for não, você não está preparado para emprestar um dinheiro e ficar sem ele. Você não está maduro o suficiente ao ponto de ser um cristão maduro para poder aceitar esse tipo de perda. Porque, irmãos, a vida às vezes nos impõe alguns prejuízos, algumas perdas e a gente tem que conviver com isso e vida que segue. Então, se o meu irmão me tomou um dinheiro emprestado e ele não me pagou, irmãos, eu tenho que continuar crente do mesmo jeito. Inclusive com esse meu irmão. Tem que dar paz do Senhor para ele, feliz, e sabendo que mesmo você lembrando que você está aqui, ele está te devendo, está tudo certo. Nós vamos morar no mesmo céu. Porque se você ficar ali com o seu coração magoado, triste, com vontade de pegar ele pelo pescoço, jogar no chão, falar, me paga o que você me deve, irmãos. Aí o problema que saiu dele, ele estava com problema financeiro, você foi tentar ajudar ele, mas você não estava maduro o suficiente. Aí você tirou o problema dele e colocou dentro de você. E isso prejudica a sua relação com o céu. Pergunte. Sobre empresadeiro, como você era coach que era, quando você for empresadeiro, primeiro saiba o que aquela pessoa está daquele jeito. Porque senão você vai selecionar mais um também. Você vai... A observação que ele faz é o seguinte. Você vai emprestar o dinheiro para alguém, mas o seu empréstimo vai resolver o problema? O porquê essa pessoa está nessa situação? Imagine se eu sou um viciado contumaz do Tigrinho. Aí eu já perdi todo o dinheiro que eu podia. Aí eu vou lá e pego com ele emprestado para poder, eu quero recuperar o que eu já perdi. Aí é o seguinte, ele vai me emprestar e esse dinheiro eu vou usar, continuar no Tigrinho? Então, irmãos, a gente também precisa ter essa cautela, essa prudência. Porque, às vezes, a gente tem a preocupação de dizer não. Nós não gostamos de falar a palavra não. Por que a gente não gosta de usar a palavra não? É porque o não vai causar mal-estar, a pessoa vai ficar meio assim comigo, vai ficar meio triste, eu vou cair no conceito dessa pessoa, desse meu irmão, desse meu amigo. Agora aprenda uma coisa, não, a palavra não mata ninguém. A vida nos convida, às vezes, a dizer não, porque senão a vida vai dizer não para você. Até o próprio Deus, o Pai, disse não para Jesus. Por que eu me acho tão bom que eu não posso dizer não em determinadas situações? Tá? Bom, vamos lá. Aqui, dentro desse conceito de Deuteronômio 15, eu coloquei para vocês, onde você pode servir o seu irmão, o seu próximo, se você souber que você pode ficar no prejuízo. Você pode ficar no prejuízo, está preparado para isso? Então você pode servir o seu próximo. Ah, não, Raíssa e Carla é muito amiga, aí Carla foi fazer um empréstimo lá no Sicoob de 50 mil reais. Aí Raíssa é aval da Carla. A pergunta é, se a Carla não pagar, a Raíssa consegue pagar? Ah, não consigo, não tenho dinheiro. Mas a Raíssa vai ficar com o nome sujo junto com a Carla. A Raíssa vai conviver bem com isso? Se a resposta for sim, sem nenhum problema. Mas se a resposta for não, aconselho dizer não para sua amiga, porque senão essa amizade vai ser comprometida, pode ser comprometida no futuro. Pessoal, não me chame para ser avalista de ninguém, tá? Viu? Então vamos lá. Outra coisa, exploração econômica. O povo clama por dívidas, hipotecas e perda de filhos. Neemias repreende os nobres e denuncia a usura. Então, irmãos, a Bíblia, ela é sensível. A Bíblia é o livro do equilíbrio. A questão aqui não é o empréstimo em si. A questão é os exploradores. As pessoas que querem viver às custas do outro, né, explorando o trabalho. Foi esse ano, a gente tivemos uma situação desagradável. Um irmão da igreja nossa, que congrega lá no bairro Crispim Santana, pegou um dinheiro emprestado com uma irmã. Não posso citar o nome que vocês conhecem. Essa irmã estava cobrando juros do irmão de quase 30%. E o irmão, coitado, na simplicidade dele, ele ficou desesperado sem saber o que fazer. Que ele teve um problema no carro, precisava de resolver o problema do carro. Daí, ele nos procurou, um irmão da nossa igreja, o irmão da nossa igreja me procurou, vamos resolver esse problema. Aí eu fui lá, peguei o valor que o irmão pegou emprestado, fiz o somatório de juros, fui até generoso com a irmã, 3%. Falei assim, irmão, você vai pagar o valor principal mais 3% dentro do período
do que você pegou o dinheiro emprestado. Beleza? Deu X reais, não lembro quanto deu. E você vai pagar para ela. E assim ele fez. Essa irmã virou Satanás. Uma loucura. E brigou, e xingou, e tudo, e tal, e não sei o quê. E falou que ia levar por fora e tudo. E eu falei, irmão, você pode preparar que ela vai brigar muito. E se ela falar que vai levar por fora, você pode dizer para ela, olha, minha irmã, faça o favor de levar lá por fora, porque o juiz vai ver a sua conduta. E isso configura crime, irmãos. Isso se chama na lei de enriquecimento ilícito. Dependendo da situação, configura crime penal no artigo 171 do Código Penal, que é estelionato. Então tem várias implicações jurídicas por detrás desse tipo de comportamento. E cadê que a pessoa levou por fora? Nunca. Só que faz aquele barulho todo, aquela ameaça. Quando as pessoas são leigas, não tem instrução, qualquer zoeiro que faz perto delas, elas amarelam. Não, deixa vir por fora, nós estamos aqui para resolver esse problema. Deixa só ela vir. Acabou, resolveu o problema. Nunca mais tocou nesse assunto. Mas o que me deixou assim, mais estarrecido é a pessoa que é do meio evangélico ter esse tipo de conduta. Tem uma passagem, se não me engano, em Salmos, que fala que quando a gente vai emprestar dinheiro do irmão, não sei se sabe, eu lembro que era o Antigo Testamento, que fala que a gente não pode cobrar juros do irmão. Porque lá naquelas leis mosaicas, né? Isso tá tá na Torá. Tá? Bom, então a gente precisa ter esse tipo de equilíbrio. Oi? Tem você falou que é configurado como enriquecimento ilícito. Sim. Não é configurar a agiotagem, não? Agiotagem também. Agiotagem, dependendo da situação, é estelionato. Então são várias situações jurídicas que se enquadram nessa situação. No meio evangélico, pessoa da igreja aqui, ó. É desse jeito, irmão. Nem sempre tá agradando a Jesus, não. Olha lá, Provérbios 6:1 fala da fiança. A Bíblia alerta contra promessas financeiras imprudentes. Fiança e garantia podem prender alguém em algum compromisso que não entende. É o que eu falei, até adiantei esse ponto. Então, se você vai avalizar o seu irmão, um amigo, não tem problema. O ponto é, a regrinha básica, o princípio é, você pode assumir os problemas decorrentes daquele compromisso junto com aquela pessoa? Se a resposta for sim e você está disposto a isso, beleza, está em paz. Mas do contrário, recomendação, não se envolva nisso. Mateus 6 e Lucas 12 fala da ansiedade e ganância. Jesus confronta a vida governada pela preocupação contínua. Também adverte que a vida não consiste em abundância de bens. Ansiedade compra para se proteger. Ganância compra para provar valor. O discipulado recoloca o coração acima do consumo. Timóteo 6:10 vai falar aqui o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é um versículo mal interpretado e mal aplicado dentro da igreja. O problema, irmãos, as pessoas falam, onde tem dinheiro tem problema. Está errado. Onde tem dinheiro tem problema? Mentira. O problema não é o dinheiro. O problema é na palavrinha aqui, ó. Amor ao dinheiro. Jesus falou que o dinheiro, ele é o Deus Mamon. Ou seja, as pessoas que têm amor ao dinheiro, elas colocam o dinheiro acima de todas as coisas, inclusive de Deus, de Jesus. O dinheiro ocupa a posição de primeiro lugar, porque a pessoa ama o dinheiro. Tá? Então esse é o ponto. Não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. Tem algum problema a pessoa ser rica, milionária? Não. Irmãos, tem muito rico, muito milionário, que são pessoas extremamente humildes, simples. E tem muita gente que não tem nem um pedaço de terra para poder se enterrar, que não tem uma gota de humildade. Tem muito pobre, irmãos, soberbo. Demais. Muitos. E tem muito rico humilde. Tem o rico soberbo? Tem. Sim. Tem pobre soberbo? Tem. Tem pobre humilde? Tem. E quando eu falo pobre, eu nem gosto de usar essa expressão, porque a palavra pobre fala de infértil, improdutivo. Aí tem muitas pessoas que falam, eu sou pobre, você é rico. Aí eu já corrijo logo. Pobre, você é infértil, você está dizendo que você é infértil, você é improdutivo, que você não produz nada. É isso mesmo que você é? Não é isso que eu estou querendo dizer. Não, mas quando você afirma isso, você está carregando esse inconscientemente, você está plantando essa ideia para você que você não consegue produzir nada. Você pode ter recursos financeiros pequenos,
Mas você pode ser um grande instrumento na mão de Deus. Eu não preciso ter dinheiro na conta para poder Deus não me usar. Eu não preciso ter dinheiro na conta para eu cumprir com o propósito de Deus na minha vida. Simplesmente eu preciso ter convicção daquilo que Deus me chamou. Pronto, acabou. Mas tem gente, você é rico. Você é rico aí, é o carro que você tem, é a casa que você mora. Não, querido, mude a sua cabeça. Quando você bate no peito e fala que você é pobre, você está dizendo que você é infértil, improdutivo, tá? E o ponto, amor ao dinheiro. O problema é amar o dinheiro, então tem que amar Jesus. Hebreus 13:15 fala da vida sem apego. Você não pode se apegar, ser preso nessas coisas da vida cotidiana, tá? Vamos avançar que no meu tempo está vencendo. Vou pular aqui, beleza. Dinheiro é ferramenta. Quando vira, Senhor aprisiona. Quando volta ao seu lugar, pode servir ao propósito, tá? Então, dinheiro pode ser prisão, mas também pode ser instrumento para cumprir com o propósito de Deus nas nossas vidas, tá? Aí eu vou falar um pouquinho do lado emocional do dinheiro. Ansiedade, alívio que custa caro. Irmãos, isso é coisa que às vezes acontece com nós. E às vezes, à medida que eu vou falando, você vai se identificar aqui e tá tudo certo. A gente tem que saber para poder lidar e corrigir algumas questões. Então, o ansioso não pergunta primeiro, isso cabe no meu orçamento. Ele pergunta, isso me alivia agora? O nosso cérebro, a nossa mente, ele foi programado para ter emoção. Às vezes você acha que você é uma pessoa extremamente racional. É melhor, deixa eu perguntar, quem acredita que você é uma pessoa muito racional? Deixa eu ver. A Carla, você acha racional? Você é a mais emotiva que tem aqui? Você é a mais emotiva que tem aqui? Seus comportamentos. Queridos, o nosso cérebro, ele é programado para viver mais emoção do que razão. Só que ele também é programado para dizer para ele mesmo, no seu caso você, que é o lado racional que está tomando de conta. Então ele meio que te engana. A nossa mente, ela tem várias separações e 2 pontos importantes. Na frente, nessa parte frontal, existe o que os cientistas chamam de córtex pré-frontal. Essa parte é a parte de comandos racionais, quando você avalia, quando você pensa, quando você raciocina para tomar uma decisão. Só que existe o lado inconsciente, imperceptível, que é o seu lado emocional. Essa parte é a parte que você não nota, mas ele está sempre lá, governando ou direcionando a você a tomar decisão. E vou te dar um exemplo prático que você vai entender isso. Se você estiver numa roça e de repente, do nada, aparece uma vaca branca, chifruda, às carreiras, correndo em sua direção, o que você vai fazer? Você vai correr, né? Logo, você não vai pensar, você não vai avaliar, simplesmente você é acionado, startado, eu tenho que fugir daqui. Nesse exato momento, quando o seu cérebro, quando o seu visual nota que vem uma vaca brava, chifruda, branca, em sua direção, está quase chegando, você não vai raciocinar, você não vai pensar, você não vai fazer nada, você vai simplesmente correr, fugir. Só que para fugir, o seu cérebro já vai disparar uma série de hormônios no seu corpo, onde o seu coração vai disparar, vai acelerar, o fluxo sanguíneo do seu corpo vai subir. Para quê? Para que você fuja. O seu cérebro vai preparar você para um estado de autoproteção. Só que você não está pensando em absolutamente nada disso. Quem está coordenando tudo isso é o seu lado emocional, são as suas emoções que está te governando para você agir com muita rapidez. O nosso córtex pré-frontal, ele tem um tempo para tomar decisões, só que ele é lento, ele é devagar. O seu lado, que você não percebe, o lado emotivo, né, ele age com muito mais rapidez, com muito mais velocidade, exatamente para te proteger. Se você está na rua e de repente vem um carro para poder te atropelar, você, sem pensar, você já se desvia desse objeto ou desse veículo,
Você não tem que calcular, você não pensa nada, você simplesmente age. Logo, por que eu estou contando essa historinha, irmãos? Para você perceber que muitas vezes, quando você toma determinadas decisões, você só é convencido de fazer daquela forma, mas quem está te dominando são as suas emoções. Nós hoje, acredita-se que em torno de 80% das decisões que você toma no decorrer do seu dia, não é o seu lado racional que está te direcionando, mas são as suas emoções. Aí vem uma dica importante para você. Quando você tomar determinadas decisões, você sempre procura se auto-perguntar: por que eu estou fazendo isso? Por que eu quero isso? Por que eu quero comprar isso? Por que eu quero um sapato novo, um celular novo, uma roupa nova? Se pergunte. Aí você, opa, peraí. Aí vai entrar um choque de realidade e de repente, essa compra, esse compromisso financeiro, você pode até desistir dele. Então, quando as pessoas têm problema de ansiedade e alivia a sua ansiedade comprando. Quem é que não gosta de receber um produto novo na sua casa? Ou entrar numa loja e sair com uma roupa nova, com um celular novo, algum objeto que você gosta? Isso é bom, não é? Ou é ruim? É bom ou não, Raíssa? É bom? É bom, irmã Carla? É bom, né? Dá aquela glória. Só que esse é bom, esse negócio gostosinho que você sente, dura ali um pouquinho de prazo e pronto, acabou. Passa. Gostei do exemplo, tá? Então, a ansiedade, a pessoa tem gente que é muito ansioso e ele procura satisfazer, aliviar a sua ansiedade comprando. Aí eu comprei esse negócio novo, que bom. Só que passou, aí eu tenho que comprar outra coisa. Passou, eu tenho que comprar outra coisa. Passou, aí a pessoa vira escravo. Aí às vezes ela não tem condição de manter esse loop, vira escravo, fica endividado e se torna um grande problema. Porque, irmãos, às vezes a pessoa que alcança o patamar de se tornar um milionário, uma pessoa que tem muito dinheiro, aí ela consegue realizar tudo que ela quis para realizar. Todas as coisas que ela quis comprar, ela comprou. Mas mesmo assim está trancada na sua casa, no seu apartamento, de depressão. Mas por que está com depressão? Porque não tem mais nada material para poder aliviar ela mais. Aí fica de depressão. Aí tem um bando de trouxa aí fora na rua e fala: ah não, ter dinheiro é sinônimo de felicidade. Conversa, história de carochinha que Satanás colocou na cabeça das pessoas. Que dinheiro pode contribuir para você ser uma pessoa mais feliz, mas ele não produz felicidade, porque a verdadeira felicidade está dentro de nós, provocada pelo Espírito de Deus. Ah não, se eu tenho dinheiro, eu posso fazer uma viagem, posso ir para o exterior, glória a Deus, posso servir na igreja, fazer uma doação, contribuir com um missionário, glória a Deus, com um propósito evangelístico, ampliando, fazendo com que o nome de Jesus seja glorificado, glória a Deus por isso. Isso é o dinheiro servido, usado com propósito. Mas se eu não tenho propósito na vida, aí a vida se torna um buraco. O dinheiro, ele não traz felicidade. Eu acho que felicidade é minha palavra, mas eu tenho muito bom que ele traz. Eu não sei como é a palavra. Eu até esse muito bom, ele traz felicidade. E a gente encontra muita gente triste por esse dinheiro, né? Então assim, não é aquela felicidade completa, algo vai completar, não, mas ele traz felicidade. Não, o dinheiro vai realizar, Carla, algum desejo seu, alguma questão material. Mas vou te falar o seguinte: tem pessoas que moram na roça, numa casa simples, de pau a pique, tem um terreiro para cuidar, recebe o salário mínimo do INSS, mas que são pessoas felizes. Você fala assim: ô fulano, eu vou te dar R$1 milhão, ele vai te perguntar, vai virar para você e vai falar assim: para quê? Eu quero isso para quê? Eu não quero dinheiro, a minha vida é isso aqui, eu me sinto feliz com isso aqui. A questão da felicidade, né, dentro desse conceito, desse contexto que você está colocando, é uma questão de cada um, é uma questão pessoal, interna de cada um. Eu posso ser feliz vivendo com R$2 mil, enquanto que ele pode ser infeliz, desculpe pelo exemplo negativo, com R$50 mil. Então não é o ter dinheiro em si, é como eu lido, o que eu quero para mim, quais são as escolhas da minha vida. Por exemplo, eu gosto de viajar. Para viajar eu preciso de dinheiro. Entendeu? Agora, isso vai fazer com que eu seja uma pessoa mais feliz ou menos feliz? Aí depende como eu vou definir a felicidade para mim. Porque se eu sou uma pessoa que me sinto bem com o que eu tenho, embora eu gostaria de ter outras coisas mais que não tenho, mas mesmo assim eu sinto servido e saciado, eu sou uma pessoa feliz. Isso se chama, à luz das Escrituras, contentamento. Porque na frase, quando a gente fala dinheiro traz felicidade, a gente está falando de volume.
de dinheiro traz felicidade. E a gente volta naquele contexto do que é o dinheiro da pessoa. Por exemplo, o dinheiro pra mim eu também uma família, eu poder dar 10 cestas básicas pra eles. Eu vou ficar feliz porque eu tenho dinheiro pra poder dar a cesta básica pra cada pessoa. Então, pra mim, ele traz felicidade nesse sentido. Quando eu vou viajar, eu gosto de sei lá, ficar em um hotel. Trouxe pra mim felicidade. Então, assim, não é de volume. 50 milhões hoje pra mim traz felicidade, não, mas não. Mas 50 mil pra mim, sim. Então não é volume, é só o fato de contar. O dinheiro realmente traz felicidade. Tá, e se você não tiver dinheiro, você é uma pessoa triste? Ô, menina, é depressão. Então, porque se eu não tenho dinheiro, eu sou uma pessoa triste? Se essa resposta for sim, aí realmente o dinheiro traz felicidade. Não vou acreditar muito sério, ele traz muita discórdia na família. Mas não é o dinheiro em si. O problema é as pessoas. Jesus ele falou o seguinte: a pessoa profere, a pessoa fala daquilo que está no coração. Então, se a família está brigando por conta de recurso financeiro, aí o problema não é o dinheiro em si, são as pessoas que estão entrando em conflito por causa de quem tem mais, vamos dizer assim. Ou o meu pai faleceu, aí eu vou brigar com as minhas irmãs porque o meu pai deixou um pequeno pedaço de terra e eu quero mais terra do que elas. Aí o problema está em mim. Eu vou, o banco liberou 100 mil para ele falou, não se diz não, o salário mínimo que eu ganho dá para viver super bem. Aí já basta esse pedaço de terra que vocês vão se matar. Meu avô faleceu. Minha avó fez uma discórdia entre os irmãos, entre os filhos dela, os irmãos estão se matando com 3 hectares de terra. Tá vendo? E meu avô falou, antes dele falecer, não, vou deixar só a terra, vou deixar o dinheiro para vocês se matarem, vou deixar só a terra. Aí vamos lá, 10 filhos se matando. Eu vejo isso muito no meu trabalho. Bom, compra impulsiva. É a falha da pausa. É quando o eu emocional vence o eu deliberativo. Dopamina sobe na expectativa antes da compra. O que se repete se fortalece, que se fortalece vira padrão. Então, a compra impulsiva, irmãos, quando a pessoa chega nesse patamar aqui, ela precisa de tratamento, precisa de psicólogo. É a pessoa que não dá conta de ficar sem comprar. Ela compra. É a mulher que tem 50 par de sandália, mas sempre vai achar motivo para poder dizer, não, eu preciso de mais um par. Hoje eu vi um vídeo engraçado na internet, agora há pouco. A mulher, esposa do rapaz, né, chegou com uma sacola e era um par de botina. Aí ela falou assim, amor, é só mais um par de botina. Aí o vídeo, ele começa a jogar um monte de botina, vai jogando botina. Aquelas botinas grandes de povo usa na exposição, vai jogando, deve ter jogado ali uns 50 par de botina. Aí ela, não posso nem comprar um par de botina. Então é assim, a pessoa é compulsivo, gente. Sabe o que é compulsivo? Viciado. Às vezes a igreja fala do vício só da droga, do álcool, do cigarro. Esses são os 3 vícios que a igreja mais bate. Mas eu nunca vi ninguém falando isso aqui, nos púlpitos. O crente viciado em comprar. Comida também, viciado em comer, viciado, come, para acabar o mundo. Gente, meu horário venceu. Vou resumir aqui rapidamente. Comparação, comprar para pertencer. Que eu falei, eu tenho que estar sempre por cima. Eu tenho que ser melhor. As coisas que eu tenho tem que ser melhor do que a dos meus amigos. É você estar concorrendo com seus amigos. Escassez, medo de faltar. É a tal da promoção. Nossa, gente, olha, lá no bazar tem uma promoção lá de umas roupas novas e se eu não for lá e não comprar eu vou perder e eu não posso perder, eu tenho que ir lá comprar e deixa eu ver aqui como é que está o limite do meu cartão, porque o dinheiro já foi embora, né? Deixa eu ver como é que está o limite, se eu tenho limite. Ah, mas o limite está pouco, não. Então peraí, deixa eu pegar emprestado aqui com o irmão Cleves, eu vou pagar um pedaço da fatura e vou lá e eu vou comprar, porque está barato. A pergunta é, está barato, você tem que comprar? Você está comprando porque está barato ou porque você precisa? A pergunta que eu me faço, eu não vou precisar porque eu vou comprar. Então, o que acontece? A escassez, isso é uma técnica usada, um palavrão que eu vou dizer aqui para vocês, chamado neuromarketing. As pessoas que fazem cursos de, por exemplo, administração ou curso de marketing, eles estudam o funcionamento do cérebro, as fraquezas do nosso cérebro, para poder estimular comprar. Vocês já observaram que às vezes, quando na internet, no seu celular, alguém lança promoção de alguma coisa, aí aparece um reloginho contando um prazo, o tempo está diminuindo, aquilo ali é para te estimular, fazer você comprar. É uma pegadinha, isso é uma técnica do neuromarketing. Quando se lança uma promoção de um determinado produto, é só hoje.
Todo mundo corre lá desesperado, porque, nossa, a ideia é o seguinte: eu não posso perder. Essa é a ideia. É o que a mente registra. Eu não posso perder isso, eu tenho que comprar. Né? Usa muito isso. Escassez, irmãos. Vergonha. Olhar, não olha o extrato, não atende ligação, não soma as parcelas. Quando a pessoa está endividada, ela está vivendo pode viver esse caos aqui. Não olha seus dados bancários, porque o negócio está muito feio. Tá? A gente já está finalizando. Sair do ciclo, irmão, exige mais do que cálculo. É preciso reconhecer os gatilhos, crenças, emoções e hábitos. Se uma pessoa muda só a forma de pagar, mas não muda a forma de reagir, o ciclo pode voltar. A renovação da mente começa quando a verdade substitui a fuga. Bom, em sede de encerramento, eu posso dizer para os irmãos, e especialmente para os jovens, comece a investir em educação financeira. Hoje eu falei só sobre endividamento e acelerado. Num outro momento a gente pode falar sobre tipos de investimento, como melhor investir, qual o tamanho dos investimentos, como começar, a gente fazer uma conta de longo prazo. Isso é interessante? Juros compostos, ou seja, todo o dinheiro que você ganha, você reinveste. Ganha, reinveste e vai aportando novos valores. Isso no longo prazo se torna uma grande bênção. Mas primeiro é importante a gente perceber que se eu tenho problema com o endividamento, eu tenho que sair desse problema, eu tenho que resolver o problema do endividamento. Irmãos, e quem está falando aqui é uma pessoa que já passou boa parte da vida sofrendo com isso. Eu na igreja sempre procurei ser dizimista e ofertante, mas passei praticamente boa parte da minha vida como crente enfrentando dificuldade financeira. Aí vem o pastor no púlpito e fala assim: irmão, se você não entregar o dízimo, o devorador vai entrar na sua casa. Mas como assim? O devorador está lá porque nada muda. E eu falando para mim mesmo, né? Nada muda. Aí depois de tanto apanhar, eu resolvi estudar um negócio chamado PNL, Programação Neurolinguística. Aí eu fui perceber que o problema não é o fato de eu não estar cumprindo com a Bíblia. O problema era o que eu estava carregando. Porque eu aprendi dentro de casa com o meu pai. Porque toda vez que o meu pai ganhava um dinheiro extra, ele estourava aquele dinheiro em menos de uma semana. E aí eu estou trabalhando fora, já tem muitos anos, e às vezes o tribunal sempre fica devendo algum dinheiro, aí paga, aí vem aquele dinheiro extra. Aí toda vez que eu recebia o dinheiro extra, eu simplesmente dava um jeito de sumir aquele dinheiro. Pegava o dinheiro, pagava a dívida, emprestava, comprava coisa nova, simplesmente questão de semana, o dinheiro sumia. Estava repetindo o mesmo comportamento do meu pai. A gente não teve tempo para poder explorar isso, mas isso, irmãos, a gente copia. É automático, você aprende pela observação. Quando eu comecei a estudar sobre isso, é que eu fui me dar conta de que eu estava simplesmente replicando o comportamento do meu pai. E ele me ensinou isso, não porque ele quis me ensinar, ele não tinha instrução. Ele não é culpado por agir assim, faltou a ele orientação, mas Deus abriu a minha mente e me fez perceber que eu estava fazendo o que o meu pai fez durante toda a sua vida. Aí foi quando eu comecei a mudar. E uma das primeiras coisas que eu disse para mim foi o seguinte: eu não vou virar o mês gastando todo o dinheiro do meu salário. Porque era muito normal, mano. Eu recebo dia 1º, quando era dia 5, já não tinha mais dinheiro. Eu falei assim: a partir de hoje eu sempre vou ter um dinheiro. Todas as minhas contas vai ter que ter dinheiro e na minha carteira vai ter que ter dinheiro. Apertado até o pescoço. Mas, irmãos, comecei a fazer isso na marra. Aí as coisas começaram a mudar. Mudança de mentalidade. Aí eu continuo estudando. Foi aonde eu decidi fazer uma especialização em neurociência pela PUC Paraná. Uma pós-graduação para entender o comportamento da pessoa humana. E aí eu venho sempre estudando sobre comportamento financeiro ligado ao dinheiro. E, irmãos, é uma coisa que a gente faz sem perceber. Então, por isso que a Bíblia vai dizer que a instrução, a palavra, ela nos muda, ela liberta, ela transforma, porque isso foi um divisor de águas na minha vida, para a glória de Deus, irmãos. De lá para cá, depois que eu comecei a perceber essas coisas, muita coisa na minha casa, na minha vida, mudou e mudou para melhor, tá? Porque realmente foi libertador. Hoje, graças a Deus, a gente consegue virar o mês com boa parte dos nossos ganhos de salário, porque a cabeça mudou.
Então esse é o ponto, a gente tem que mudar a forma de entender a questão do uso do dinheiro. E vocês que estão começando a vida, comece a colocar isso em prática. Colocar em prática. E o futuro bem próximo vocês vão agradecer e muito, né, de terem recebido essas instruções. Amém? Então vamos fazer uma oração. Passamos aqui 10 minutos, peço desculpa por isso, né? E agradecer a Deus pela vida de vocês. Espero ter contribuído, né, sido um instrumento onde posso, né, estar contribuindo para que vocês possam crescer na graça e no conhecimento. Amém. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, juntamente com a tua igreja, com os teus filhos. Agradecer ao Senhor pela oportunidade, ó Pai, de estar compartilhando esse conhecimento, aquilo que o Senhor tem nos ensinado ao longo da nossa jornada. Amado Espírito Santo de Deus, que a mão do Senhor possa ser transformadora, libertadora na vida de cada um dos teus filhos, dos teus servos. Que o Senhor possa abençoá-los, os seus lares, mudar a forma, Senhor, de perceber como lidar com recursos financeiros, e que o dinheiro, Senhor, na mão de cada um dos teus filhos sirva de propósitos e projetos que possam glorificar o teu nome. Amado Espírito Santo, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito, e que a cada dia nós possamos crescer, aprender mais e servir mais o Senhor em todos os sentidos da nossa vida, Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que a graça do grande Deus, o amor de Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus seja hoje, todo sempre, com toda a igreja, todos digam. Amém. Deus abençoe. Está encerrado.